Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. No vídeo de hoje vamos estudar a fundo mais um dos shields famosos de Arduino, que é o sensor de presença ou sensor de movimento, o modelo HC501. Eu estou com o datasheet aqui do nosso HC501, temos aqui o diagrama esquemático. E bastaria eu dizer para vocês que quando o sensor detecta a presença por infravermelho, ou seja, a radiação de calor infravermelha emitida por um ser humano ou por algum animal, ele envia um nível alto em sua saída, e esse nível alto podemos tratar no microcontrolador, pois ele é um nível TTL bonitinho. Bastaria eu dizer isso, mas é claro que isso não é o bastante. Vamos ver um pouco melhor o hardware desse sensor e, é claro, desenvolver um código mais inteligente do que simplesmente reconhecer um nível lógico alto e aí setar uma saída do Arduino. Isso é simples demais. Então, vamos lá! Estamos aqui com o datasheet do HC-SR501, é um sensor PIR, que é Passive Infrared Motion Detector, um detector de movimento por infravermelho, passivo. As características dele, sempre é bom aquela lidinha no datasheet. Temos então TTL Output, 3,30 volts, e a possibilidade de ajustar um tempo entre 0,3 minutos até 5 minutos. 120 graus, ele consegue verificar a presença em 120 graus, e o range de temperatura aqui também, e as características de dimensões, características específicas, o modo de ajuste. O que nos interessa mesmo, e eu estou deixando para download esse datasheet para vocês analisarem mais criteriosamente ainda, mas o principal é darmos uma analisada básica aqui no datasheet, no diagrama esquemático que está no datasheet, página 2. Temos aqui o sensor propriamente dito, que já veremos no laboratório, no shield, o shield que o nosso amigo Edson Stack enviou para gravarmos essa videoaula para vocês. O sensor PIR, que está conectado aqui com seus resistores. E o cara que é responsável pela leitura e interpretação do infravermelho, dos sinais que esse cara envia através do mundo analógico, é este componente aqui, que é o BISS 0001. E aí ele envia o nível alto na saída, configurando esse jumper para nível alto. E é como configuramos aqui. Basicamente temos essa circuitaria, os trim inputs de ajuste, de sensibilidade e de temporização, o RL2 e o RT1, e um reguladorzinho de tensão aqui, o 7133, que regula para 3,3 volts. Alimentamos ele com 5, D1 é um diodo de proteção contra curto-circuito, então é bacana isso. Se ligarmos a alimentação invertida, ele simplesmente não vai funcionar, esse diodo vai proteger, e ele baixa a tensão para 3,3 volts, aqui para este circuito integrado que monitora os sinais do PIR. Abrindo aqui o datasheet do circuito integrado, o BISS 001 está aqui. Vejam que o diagrama esquemático de teste dele, se bem que esse datasheet está numa língua um pouco estranha de entender, mas o datasheet já fala por si só, que é praticamente o mesmo que o sensor HC501 adotou. Tem aqui o sensor PIR e aí os componentes externos de regulagem, e aqui ele ainda na saída do BISS 001, ele já nos demonstra a ligação de um transistor NPN bipolar, que quando saturado chaveia o relé, um relé de 12 volts, e esse relé pode estar ligando uma carga específica, como uma lâmpada, um eletrodoméstico que a pessoa queira simular uma presença em sua casa. Então vejam que esse sensor já funciona por si só. Nem precisaria de uma interface com microcontroladores, mas qual a utilidade de um microcontrolador? É tornar o dispositivo, o sistema, mais inteligente. Então vamos ver como implementar isso com o nosso Arduino. E aqui também estou com o datasheet do regulador 71.
71-1 da Holtec. O que está sendo utilizado neste Shield é o 7133-1, que regula para 3,3 volts. Ou seja, não tem muito mistério esse Shield, basta uma breve análise no datasheet que ele já está desmistificado. Ok? Aqui está a PCI dele propriamente dita, temos a saída, que pode ser configurada para nível alto ou baixo, vamos deixar em nível alto, a alimentação e o ground, e aqui está o jumper de ajuste para nível alto ou baixo, e aqui os ajustes de sensibilidade e de temporização. No caso, vamos deixar a temporização no mínimo e vamos medir no osciloscópio o tempo que esse pulso fique em nível alto para aí sim implementarmos a lógica que queremos com o Arduino. Então, vamos ver isso agora mesmo no osciloscópio. Venha comigo! Aqui está o nosso sensor PIR, o HC501. Ele mais de perto no detalhe aqui, ele detecta a radiação infravermelho, então o que possibilita detectar movimento ou detectar presença, como queira. O nosso circuito integrado BSS 0001 e a conexão dele, vejam aqui, 5 volts, out e ground. Temos aqui os dois ajustes, o ajuste de sensibilidade e o ajuste de tempo. O ajuste de tempo está na temporização mínima. E aí ele tem essa capinha aqui que permite um ângulo de detecção maior. Vamos colocar aqui, vamos fazer a ligação, 5 volts e ground, a nossa fonte de bancada, e o canal 1 do osciloscópio monitorando a saída. Tudo certo, vamos prender o sensor aqui. Vamos ligar, e aí vamos detectar a presença, dar uma pausa e com o cursor vamos ver o tempo que ele fica em nível alto. Está ficando em nível alto por 1,22 segundos. Então, em nossa lógica, podemos implementar uma lógica que teste um pulso numa duração superior a 1 segundo, já vai ser um monitoramento bacana da saída do nosso sensor. De volta ao computador, então. De volta aqui ao computador, estamos no Isis Proteus com ATmega 328P, que é o microcontrolador do Arduino do MLA9, que vamos utilizar hoje no nosso teste prático. Tem um osciloscópio aqui para monitorar as formas de onda e o terminal virtual do Isis conectado já nos pinos digitais 0 e 1 do Arduino, que podemos utilizá-lo também. Vejam que conectei aqui defaults em cada um dos pinos, designando as saídas ou entradas digitais do Arduino e também as entradas analógicas. Isso facilita bastante a implementação utilizando a IDE do Arduino. E para esse projeto de hoje vamos acompanhar este fluxograma, ou seja, o nosso código, o comportamento do sistema está descrito aqui neste fluxograma. Sempre é bacana criarmos fluxograma dos códigos que queremos implementar. E como vimos no osciloscópio, o pulso está com uma duração um pouco maior do que 1 segundo na configuração atual do sensor, do HC501. Então, o fluxograma tem o seu início e configuramos o ambiente, que é a função setup da IDE do Arduino, o que será a entrada, o que será a saída. E aí no loop infinito vamos limpar as flags, e por flags podemos entender como LEDs, como atuadores, como motores a serem controlados a partir da leitura do sensor. Então, houve uma detecção, acionamos as flags. Uma flag é nada menos do que um bit discreto de um determinado registrador. No caso aqui vamos utilizar um bit simples, que é o nosso famoso LED no pino digital 13. E aí vamos controlar um servomotor. Já quero demonstrar para vocês como controlar um servomotor com Arduino. É barbadinha, então já veremos isso nesta aula também. Ou seja, vamos centralizar o servo, limpar as flags,
e vamos ler o sensor PIR. E aí vamos fazer um teste, se o nosso pulso está acima de 1 segundo. Se não está acima de 1 segundo, continuamos lendo e mantendo o servo centralizado e as flags limpas. E ficamos nesse loop. Se o pulso está acima de 1 segundo, é porque houve a detecção de movimento pelo nosso sensor. Então, detectamos o movimento e viemos para este ramo do fluxograma, onde acionamos a flag, que pode ser um LED, um atuador, qualquer coisa que quisermos controlar, um relé, por exemplo, como demonstrado no diagrama do datasheet do BSS 0001, e vamos movimentar esse servo. Após isso, continuaremos a leitura e, caso o pulso não seja superior a 1 segundo, vamos deixar as flags limpas e vamos centralizar o servo motor. Então é bem simples de entender, mas vejam que com esta lógica de programa já tornamos esse nosso sensor um pouco mais inteligente. Que ruídos ambientes podem ocorrer e com isso o pulso, se for lido apenas uma pequena duração, um pequeno intervalo de tempo, pode ocorrer um funcionamento errado no nosso sistema. E aí entra em ação este fluxograma aqui. Vamos começar a desenvolver o código, já abri um novo projeto aqui, na ideia do Arduino. Vamos programar em tempo real. Primeiro vamos utilizar o include e vamos incluir a biblioteca servo.h. A servo.h eu vou deixar para download para quem não tiver. E aí vamos utilizar a define e vamos criar uma saída que vamos chamar de flag no pino digital 13. Saída no pino digital 13. E aqui inclui a biblioteca servo.h. E aí define, vamos chamar de actuator, que é um outro atuador. No digital 12 vamos pegar e vamos dizer que é a saída para o servo motor. E um terceiro define para o sensor, vamos chamar de PIR, vamos pegar o digital 2. Esse aqui será uma entrada para o sensor de movimento. Depois disso vamos desenvolver uma função auxiliar, vamos chamar de readSensor, função auxiliar para ler o sensor, como o próprio nome sugere. E aí vamos precisar de uma variável que vai armazenar o nosso pulso. Vamos pegar uma unsigned long e vamos chamar de sensor in. Podemos inicializá-la em 0. Variável para armazenar a duração do pulso. Depois disso, vamos configurar um objeto para o servo com o comando servo. Vamos chamá-lo de motor. Então, o comando servo da biblioteca servo.h configura um objeto para o servo motor. Com isso, já podemos entrar no setup, a função void setup. E pin mode, vamos configurar a nossa flag como saída. A flag será a saída digital. Vamos configurar o actuator como saída também. E vamos configurar o PIR como entrada digital, que é o nosso sensor. Até aí acredito que a única novidade seja a nossa biblioteca servo.h para a maioria. Entrada para o sensor de movimento.
E aí o comando motor.attach no pino 12. Então isso aqui configura o pino 12 para o servomotor. E agora vamos para o void loop. Nosso loop infinito, mas primeiro vamos fazer a read sensor. Na função read sensor, vamos ler o sensor. Vamos pegar a variável do tipo long que criamos, sensor in, e vamos ler a duração do pulso. E o Arduino, a IDE tem uma biblioteca, uma função pronta em sua biblioteca nativa, que é a pulse in. A função pulse in lê a largura do pulso em uma entrada digital. Então ela é bem simples de utilizar. Qual é a entrada que queremos ler a largura do pulso? É o PIR. Então colocamos aqui PIR. Queremos ler em nível alto ou em nível baixo. Como configuramos para nível alto, quando ele detectar um movimento, temos que colocar High. E aí, lê a duração do pulso do sensor em nível alto e armazena em sensor in. E aí vamos fazer um delay de 1 segundo, mais ou menos. A leitura será um pouco lenta. E aí aqui é um intervalo entre as leituras. Aí no loop infinito chamamos a função readSensor. Lê o sensor. E aí vamos testar a variável global sensorIn. A função pulseIn nos entrega o valor em microsegundos. Então, para testarmos se o sensor é maior que 1 segundo, temos que colocar maior que 1 milhão, pois é 1 milhão de microsegundos para dar 1 segundo. E aí vamos aproveitar aqui e também colocar uma condição máxima. Se der um problema no sensor, os atuadores, as flags não serão acionadas igual. Vamos colocar I, 2 es comerciais, sensor in menor que 3 segundos. Ou seja, isso testa se a largura do pulso está entre 1 e 3 segundos. Se está entre 1 e 3 segundos, vamos acionar a flag. Aciona a flag. E vamos colocar motor.write 180 para movê-lo para um lado. Vamos compilar. Tudo certo até aqui, lembrando que a flag subentende um bit discreto e controlando um bit discreto ou um LED, podemos estar facilmente controlando um relé ou qualquer atuador, bastando utilizar uma interface de potência, como demonstrado no datasheet. Um exemplo simples é um transistor NPN, por exemplo, o BC547, que pode ser usado para chavear um relé com este simples comando aqui. E agora, para finalizar, escrevemos else, seguindo o nosso fluxograma. Se não, vamos limpar a flag e vamos mandar o servo ir para 0 graus. E aqui movimenta o servo em 180 graus.
A princípio é isso. Vejam aqui o nosso fluxograma. Configuramos o ambiente, lemos o sensor, limpamos e centralizamos o servo. No caso, estamos colocando ele em 0 graus. Para centralizar é 90 graus, mas podemos mudar rapidinho, só para seguir a lógica do fluxograma mesmo. 90 graus. E aí testamos o pulso. Se maior que 1 segundo, ele aciona a nossa flag, movimenta o servo. Se não, ele continua lendo o sensor e limpa a flag e centraliza o servo. Aí está. Compilando. Tudo certo. Vamos copiar o hexadecimal. Colar aqui em Program File no microcontrolador e temos o código carregado. Agora, para emular esse sensor aqui no Isis, vamos fazer uma sacada bem bacana. Vamos pegar aqui em Generator Mode, Script Table. Com a ferramenta do Isis Script Table, descrevemos o comportamento de um hardware em HDL. Então vamos descrever o comportamento do nosso sensor. Emulando esse pulso, vamos colocá-lo em 1,2 segundos em nível alto e dessa forma faremos a leitura aqui na entrada digital 2, que foi o que configuramos. A digital 2 é o PIR. E vamos pegar também aqui um servo motor, servo. Aqui está o nosso servo, vamos ligar o servo já no 5 volts. Vamos pegar um default. E o servo está no digital 12. Vamos no osciloscópio medir o digital 12 e vamos medir o digital 2, que é o nosso sensor PIR. E aqui o nosso hardware descrito também vai na entrada digital 2. Tudo certo, e aí vejam que barbadinha de fazer isso aqui em HDL. Nossa saída out vai ser igual a 0. E aí o comando reservado sleep for, vamos pegar um tempo de 500 milissegundos. E aí out será igual a 1. Sleep for 1200 milissegundos, que dá 1,2 segundos, para o out ficar igual a 1. E vamos colocar isso aqui num loop infinito, colocando uma label de loop e o famoso comando goToLoop. Acabamos de descrever em hardware o comportamento aproximado do nosso sensor PIR. Barbadinha, bem fácil aqui no Isis. E aí vamos dar um play para simular. Vamos pegar uma Logic Probe e conectar também ao digital 13. Então essa Logic Probe é a nossa flag. Esse aqui é o nosso servo. Digital 13. E aí podemos, a priori, só testar. Vamos chamar essa label de sensor e vamos ligar aqui no osciloscópio. Vamos pegar aqui no canal A, só para ver se o nosso hardware está correto. Dando um play. Aí está o comportamento do sensor. Temos aqui um pulso em nível alto por, deve ser 1,2 segundos. Aí está, 1,2 segundos. E colocamos um tempo de alguns milissegundos, uns 500 milissegundos em nível baixo. Ok, está funcionando. Vamos colocar aqui, aliás, é D2.
e aqui a digital 12. Play para simular. Ele leva um tempinho e vejam que ele acionou a nossa flag. E ele desaciona porque tem esse tempo em nível baixo, que estamos emulando aqui o sensor detectando, ora detectando a presença e o movimento, e ora não detectando. E aí vejam que o servo se movimenta para a posição indicada e a flag é acionada e desacionada conforme configuramos aqui. Então está funcionando show de bola, isso aqui na prática vai ficar bem bacana de analisarmos. Podemos ainda aproveitar ali o serial begin, 9600 de bound rate, e aqui na função mesmo, serial.print, vamos ver a precisão dessa função pulse in. Vamos mandar imprimir na serial o valor que ela está lendo. Vejam que estamos imprimindo 0 por enquanto. E na próxima leitura aí está lendo 1.19 segundos. Então está bem legal. A nossa função pulse in está bem precisa. Está praticamente com coerência total ao nosso hardware descrito do sensor PIR. E agora o próximo passo é óbvio que vocês já sabem. É gravar isso na placa Arduino e testar na prática para ver se realmente está funcionando. Venha comigo! Galera, o nosso sensor de presença está aqui. Vejam que estamos utilizando a Paradoxus Duino e ela tem a vantagem de já apresentar a conexão para servomotores. Sensor de presença conectado, estamos monitorando as formas de onda no osciloscópio e aí quando ele detectar a presença da mão, ele aciona a flag e aciona o servo e fica lendo o sensor conforme o nosso fluxograma. Então, vejam nas formas de onda que podemos observar o pulso em alto e sendo lido pelo nosso Arduino. Paradoxus Duino está lendo o pulso e aí ora ele limpa, ora ele seta a flag e movimenta o servomotor. Um detalhe que eu esqueci na programação é que temos que configurar na pulse in um timeout, visto que este pulso tem uma duração bem longa. Ele dura cerca de 6 segundos, um pouquinho menos que 6 segundos, e é necessário setarmos isso para que possamos controlar adequadamente a medida desse pulso. Então estou deixando na tela a linha adicional que vocês têm que colocar. Na realidade é um parâmetro adicional na nossa função pulse in para que funcione adequadamente a medida da saída do nosso sensor de movimento. Mas está aí funcionando comprovadamente no laboratório da WRKits, flag setada, o servo também acionado, exatamente como havíamos programado. Então é mais um Shield explanado aqui com vocês e vejam que ele permite muitas e muitas aplicações. Então esse foi mais um vídeo do seu curso de Arduino. Agora diga o que achou. Gostou da implementação? Gostou da solução que demos para o sensor de movimento? Mais um Shield explorado por nós aqui no curso de Arduino. Muitos outros Shields virão, não deixem de nos acompanhar. Agora clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. Compartilhe com todos os seus amigos e se é novo no canal, clique em se inscrever, afinal aqui tem vídeo praticamente todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência de sempre e não deixe de comentar aqui o que está achando dos demais vídeos do WRKits Channel. Obrigado e até a próxima. Aquele abraço!
Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.